você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio vamos discutir um hábito que para a sociedade, para o usuário comum, alugar, viajar e planejar aquela viagem. De certa forma, temos diversos aplicativos, muitos já conhecidos. Hoje, praticamente a gente escolhe pela cor do aplicativo que a gente quer reservar nosso quarto, nossa casa de viagem, enfim, nossas passagens, todos os outros utensílios para a nossa viagem mais confortável possível, desde uma locação de carro, por exemplo. Mas esse hábito também, inserido na sociedade enquanto usuário, faz total diferença agora para o mundo corporativo. Afinal de contas, o empreendedorismo não pode perder tempo e achar o melhor lugar, do tamanho certo, na medida certa e na condição financeira correta faz total diferença para atender e montar o seu negócio. Pensando nesse contexto, a gente vai entender justamente todo esse cenário para o mundo corporativo desse novo hábito. A gente conversa hoje com Pedro Donato, CEO e cofundador da Sua Quadra. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Vinícius, super obrigado por me receber. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho, contar da nossa história e como que a Sua Quadra está transformando o mercado de locação comercial em São Paulo e em algum momento aqui no Brasil. Opa, vamos conhecer essa história aí, viu, Pedro? Vai ser bem legal. De fato, Pedro, assim, a minha introdução, eu puxei um hábito que, pra gente, enquanto consumidor, é muito fácil eu escolher um aplicativo que começa com A, que começa com B, enfim, e a gente conseguir achar a melhor locação para nossas férias ou para as nossas viagens, seja ela passeio ou a negócio. Para o mundo corporativo, existe uma necessidade também de achar um ponto comercial que faça sentido ao meu público, ao meu produto, ao meu serviço. Então, pensando nisso, explica para a gente aqui o que é a Sua Quadra e como é que ela ajuda nesse segmento aqui para a gente, por favor. Maravilha. Eu acho que você falou super bem, né? Quando a gente quer viajar, hoje em dia a gente consegue encontrar soluções incríveis como Airbnb, Booking.com. Quando a gente quer morar, seja de aluguel ou comprar um apartamento, uma casa, tem soluções muito bacanas. Só que quando a gente pensa no mundo corporativo, pensando no empreendedor, numa empresa mais estabelecida, praticamente nada aconteceu nas últimas décadas. Então, a gente vê que quando a gente está falando de uma empresa que quer encontrar uma loja, quer encontrar um escritório, quer encontrar um espaço logístico de distribuição, toda a experiência ainda é muito arcaica. Ela é muito parecida com o que a gente via décadas e décadas atrás. De andar na rua, procurar plaquinha, falar com o corretor, falar com a imobiliária, que não tem aquele imóvel, que oferece uma experiência ainda muito física, pouco digital. E eu acho que talvez um dos fatores mais diferentes e específicos do mundo comercial, quando a gente compara com um residencial, de viagens, por exemplo, é que a gente está falando de uma decisão financeira muito relevante para os negócios. Verdade. Quando você pensa que. Vamos pensar num exemplo de um restaurante que quer alugar um espaço para construir, eventualmente, a primeira unidade ou a 10ª unidade de um grupo. A gente está falando de um aluguel que muitas vezes é super alto, muito mais alto do que um aluguel residencial. E a gente está falando de um contrato que muitas vezes é de 5 anos para cima, muito mais longo do que um contrato residencial. Então, só nisso você tem uma decisão financeira relevante, mas mais do que isso, um comerciante, um empreendedor, uma empresa faz um investimento naquele espaço para deixar o ambiente adequado para o restaurante ou para qualquer que seja o negócio. E isso envolve um investimento de capital relevante na cabeça. Quando você olha tudo isso, você vê que é uma decisão financeira que muitas vezes é importante para aquele negócio, o empreendedor não quer errar. Então, quando a gente está falando de escolher um ponto, muitas vezes é complexo você tomar uma decisão e depois mudar, falar, putz, não encontrei o lugar legal. Então, essas pessoas que estão por trás dos negócios querem tomar decisões que sejam boas, que sejam favoráveis para o negócio dar certo. Como que as pessoas fazem isso? Sem tecnologia, sem acesso a dados, fica muito difícil. Essas pessoas normalmente vão andar na rua, ver o movimento, conversar com os vizinhos, entender se aquela região, aquela rua, aquele espacinho da rua é adequado para o público do restaurante, por exemplo,
ou elas vão conversar com um amigo, um conhecido, para saber se ali é uma região legal para colocar o restaurante. Quando você olha para isso, uma decisão grande e com necessidade de informações e dados que estão sendo verificados de uma forma muito intuitiva na ponta, isso pode ser muito arriscado para o negócio. E não é à toa que um dos principais motivos para negócios no Brasil que têm exposição física fecharem é porque escolheram a localização errada. Então, eu dei todo esse contexto porque é exatamente aqui que a sua quadra entra. A Legal. sua quadra nasceu para trazer uma conexão entre proprietários de imóveis comerciais com os empreendedores e as empresas que estão buscando esses espaços, através de tecnologia e de dados que juntam essas pontas da forma mais eficiente possível. Então, a sua quadra nada mais é do que um marketplace que conecta empreendedores e empresas que estão buscando espaços físicos para alugar para o seu negócio, com proprietários que têm esses espaços disponíveis numa plataforma que junta essas duas pontas, principalmente através de tecnologia e dados que ajudem a esse match acontecer da melhor forma possível. E mais específico que isso, Vinícius, a sua quadra desde o comecinho quis nichar muito o negócio para a gente entregar muito valor. Então, dentro do mundo de imóveis comerciais, a sua quadra escolheu começar só fazendo aluguel, só na cidade de São Paulo e só lojas. Então, hoje, a sua quadra não faz, por exemplo, escritórios e galpões grandes logísticos e ainda não está fora da cidade de São Paulo. Então, com isso, a gente consegue ter uma atuação muito focada em aluguel de loja aqui na cidade, atuando com empreendedores, desde empresas grandes como uma Copenhagen, que abriu, por exemplo, a 10ª loja aqui com a sua quadra, Que legal, parabéns. até um empreendedor pequenininho, que eu adoro contar esse exemplo. Os monges do Tibete abriram um templo usando a sua quadra. E quando é que você ia imaginar que a gente ia conseguir chegar num pessoal como esse? Então, é um leque amplo, mas 100% focado em lojas aqui na cidade de São Paulo. Pedro, essa explicação do contexto, eu acho que tudo faz sentido, porque realmente existe uma necessidade, e você falou aspectos importantes, né? Que a tomada de decisão de um empreendedor, obviamente, ela é muito mais carregada de diversos desafios e um compromisso financeiro ali muito maior do que aquela nossa locação temporária por uma festividade de 3, 4 dias ali, né? São contratos mais longos e envolve um ponto que você citou, super importante, a reforma do estabelecimento. Por mais que ele tenha todas as características necessárias, mas o empreendedor precisa trazer a sua identidade visual, a sua identidade da marca e até mesmo desenvolver o seu fluxo, né, o seu workflow de trabalho lá dentro com seus equipamentos, né? Enfim, acaba não é só locar e Exatamente. botar a mesa lá dentro, né? Tem uma série de outras coisas por Exatamente. trás dessa decisão, na verdade. Exatamente. E eu acho que a gente percebeu isso muito cedo na construção da sua quadra. Então, a forma como a gente tenta entregar valor e facilitar esse match nas duas pontas é através de muita qualidade de informação. Então, o que na essência a sua quadra faz? De um lado, a gente traz o máximo de imóveis que estão disponíveis na cidade num único lugar, para que os empreendedores não precisem ficar andando na rua procurando placa e não precisem falar com 10, 15 imobiliárias, porque cada uma está focada num bairro específico. Hoje, a sua quadra tem praticamente 5.000 imóveis, todos na cidade de São Paulo, todos lojas e todos verificados. Então, tudo isso passa através de uma tecnologia que a gente foi desenvolvendo com o tempo, por uma curadoria nossa. Então, 100% dos nossos imóveis são verificados, no sentido de que nunca tem imóvel duplicado aqui, que parece um negócio meio bobo, mas se você olha em muitos lugares, plataformas que já existem, tem muito imóvel duplicado. E para quem vai buscar, é muito ruim você ver a mesma coisa várias vezes. E às vezes Todos os por nossos preço diferente, imóveis né? aqui na sua Por que quadra, pareça.
Todos os imóveis que estão aqui na sua quadra, eles são verificados para garantir que eles ainda estão disponíveis. Então, tem muito imóvel que muitas vezes está anunciado em alguns lugares que são usados de isca, né? O imóvel já não está mais disponível, mas você coloca aquele imóvel ainda como se tivesse disponível para atrair um público. Então, toda essa curadoria garante que a gente tenha imóveis únicos, de qualidade. A gente faz fotos profissionais para facilitar todo o processo de busca, mas acho que mais importante até do que isso, a gente faz a planta de todos os nossos imóveis. Por que isso é importante? Justamente pelo ponto de que quase todo mundo faz uma reforma, é muito relevante para o empreendedor entender se o projeto arquitetônico cabe ali. Então, às vezes não importa eu buscar um imóvel só que tem 300 metros, porque a disposição daquele imóvel pode ser que não caiba a coifa do meu restaurante. Sim. E você vai vendo quão técnico, quão específico isso pode ficar, que quanto mais informação na largada a gente consegue trazer, mais valor a gente agrega. Então a sua quadra traz essas fotos, traz a planta e além disso traz informações e insights pro dono do restaurante ou dono do cafezinho entender se ali o negócio vai dar certo. Então a gente faz isso trazendo informações de fluxo de pessoas, de vizinhança, para você entender se já tem negócios como o seu ali em volta. Eventualmente isso pode ser bom ou às vezes não. Sim. Para você entender se o zoneamento da cidade permite o seu negócio. Então são tantas informaçõezinhas e quando você junta tudo isso, torna o processo muito complexo para o empreendedor. E a sua quadra junta tudo isso num único lugar, de forma transparente, para que o empreendedor consiga tomar a decisão de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva, para que ele consiga abrir o restaurante dele no lugar ideal, de uma forma mais descomplicada. E é curioso, Pedro, você falar dessa forma, soa tão natural que é como se, poxa, como é que esse serviço já não funcionava antes, né? Eu acho que esse é o sentimento que pelo menos eu tô tendo aqui. Não sei quem tá acompanhando, vendo ou nos ouvindo, também tá tendo, mas esse conjunto de dados, ele requer um trabalho bem especializado, uma curadoria muito, muito importante do seu time, né? O time da sua quadra, mas também apoiada e associada à tecnologia, para ganhar escala, ganhar nível de assertividade, curacidade, enfim. Conta um pouquinho desses bastidores aqui, como é que está composto hoje a sua quadra. Legal, bacana. Hoje, mais da metade do time da sua quadra é de tecnologia, de dados, de produto, vindo dos mais diversos lugares, justamente para que a gente consiga trazer essa inteligência e essa escalabilidade para entregar valor na ponta. Legal. Então, a curadoria e a inteligência tecnológica que a gente traz está em várias etapas do que os nossos clientes veem na ponta. Desde o momento em que a gente capta um imóvel e coloca ele na plataforma como um anúncio, e aí isso pode ser a forma como a gente consegue ter milhares e milhares de imóveis aqui dentro, com a qualidade que a gente precisa, sem precisar ter um time gigantesco para fazer isso. Isso é só com tecnologia e com parceiros externos que a gente viabiliza. Até, por exemplo, facilitar toda a busca de um imóvel e todo o processo de locação. Então, por exemplo, quanto mais imóvel a gente vai tendo na nossa base, de um lado é muito bom, porque fica mais fácil de você encontrar tudo que está disponível, mas de outro, quando você tem muita opção, às vezes é complexo para o empreendedor encontrar o melhor imóvel. Então, cada vez mais a gente vai investindo em tecnologias, por exemplo, usando inteligência artificial, para que a experiência de cada negócio seja muito mais personalizada. Então, hoje na sua quadra, por exemplo, quando você quer abrir um restaurante, você consegue, através dos dados que a gente já tem, fazer filtros, por exemplo, de espaços comerciais que já foram restaurante antes. Poxa, mas por que isso é relevante? Porque você, como empreendedor que está montando um espaço de alimentação, provavelmente vai querer ter um espaço de coifa e uma infraestrutura que esteja adaptada para o seu negócio. Com a informação que a gente coleta ali na ponta, quando a gente capta o imóvel, a gente consegue trazer esse insight na hora da busca. Isso já é possível fazer junto, por exemplo, com buscar imóveis em áreas que têm um fluxo de pessoas super intenso e que estejam em esquinas.
tudo isso já é possível fazer hoje. E cada vez mais a gente vai ver na plataforma da sua quadra o uso de tecnologias mais avançadas que permitam que a experiência seja ainda mais personalizada, para que o monge do Tibete, por exemplo, não precise ver um imóvel que é de restaurante. E que a pessoa que quer abrir uma clínica estética não precise ver um espaço que está destinado para a educação infantil, por exemplo. E vocacionar esses imóveis é um trabalho muito complexo, que exige muito e muito dado, e que eu acho que hoje em dia, com a quantidade de dados que a gente está conseguindo captar e com as tecnologias novas, como de inteligência artificial, permite que a gente dê passos de personalização que antes não eram possíveis, né? E eu acho que além da busca, a gente se propõe a colocar a tecnologia no processo inteiro de locação, até o momento em que o empreendedor entra no imóvel. Legal. Então, todo o processo de visita do imóvel, de negociação de proposta com o proprietário, de assinatura de contrato, tem um toque da sua quadra com tecnologia para simplificar o processo, tirar a burocracia e para garantir que o aluguel e a assinatura do contrato aconteçam da melhor forma possível, garantindo simplicidade e agilidade. Então, a gente vai não só da busca e da captação do imóvel, mas até a assinatura do contrato, você podendo assinar da praia, do seu sofá, por exemplo. Opa! Melhor ainda, facilitando o dia a dia do empreendedor, né? Muito Exatamente. bom. Agora, Pedro, tem algum benchmark ou algum dado que você possa compartilhar aqui com a gente para entender assim, o que é o processo com a sua quadra em relação ao aspecto de tempo com Uhum. vocês e o método tradicional, como você me falou. Ficar caminhando na rua, ficar rodando de carro aí de bairro a bairro, conversando com o vizinho, fazendo esse método mais convencional, boca a boca. E quando o empreendedor encontra vocês, tem como a gente medir isso para dizer, olha, processo tradicional leva X tempo e aqui com a sua quadra, uma vez que você entra na nossa plataforma, começa a fazer a jornada até a assinatura do contrato. Tem esse benchmark? Legal. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, assim. Tem duas formas que a gente acredita que a gente agrega valor. Uma é na velocidade, como você comentou, e outra é na assertividade, né? Que Opa. é a gente quer ver cada vez mais negócios que, por terem abrido, por terem aberto seus negócios através da sua quadra, tiveram muito mais sucesso e fecharam muito menos porque tinham toda a inteligência que a gente trouxe. Com relação ao ponto da velocidade, o que a gente vê? Tem muitos casos de empresas que levam meses e meses para encontrar o espaço ideal. Então, eu vou te dar um exemplo de algumas franquias. Tem muitas franqueadoras que trabalham com a gente que, antes da sua quadra, vendiam uma franquia para uma pessoa que ficava, por exemplo, com o direito de abrir em Moema. E essa pessoa levava muitas vezes meses e meses, podendo chegar a 6 meses, para inaugurar aquele espaço, encontrando o ponto. Hoje em dia, a Caramba. gente vê na sua quadra essas mesmas franquias conseguindo abrir esses espaços em 5, 6, às vezes mais vezes mais rápido do que elas faziam antes. Então, franquias que antes levavam 6 meses para encontrar um espaço e abrir, hoje estão abrindo em menos de um mês. Tem casos nossos de pessoas que encontraram o espaço e alugaram efetivamente em menos de semana. Caramba. Então, essa redução de tempo, ela representa para o empreendedor muito mais praticidade, porque ao invés de passar meses e meses Sem buscando um dúvida. espaço, você leva muito menos tempo. Para a franqueadora, também significa mais receita, porque o empreendedor vai faturar mais e mais rápido. E para o proprietário, a mesma coisa. Tem proprietários que, antes da sua quadra, tinham um espaço vazio por anos.
E aí não é nem meses, tem imóvel comercial que fica vazio por anos e que coloca o imóvel aqui na sua quadra e com mais tráfego de pessoas e com esse match sendo cada vez melhor trabalhado, aluga muito mais rápido e para bons inquilinos. Então a gente tem casos aqui de imóveis que foi colocado na plataforma, no dia seguinte estava cheio de propostas e na semana seguinte estava alugado. E cada vez mais o nosso objetivo é encurtar esse tempo, fazendo matches de qualidade, né, que é o segundo ponto que eu comentei. Não adianta nada a gente alugar muito rápido se o empreendedor daqui a 2 meses, 6 meses vai sair porque alugou errado. Não é o objetivo, né? Então a gente se avalia aqui não só pela velocidade, mas pela qualidade do match que a gente está fazendo, para que esse empreendedor fique naquele espaço por muito e muito tempo tendo sucesso. Esse é um dado também que, para mim, ficou bem claro. Não sei se está bem entendido para quem está acompanhando, mas a taxa também de sucesso da locação pela permanência, óbvio, para quem é o dono do imóvel é excelente, mas para quem está alocando e ir lá estando e desenvolvendo seu negócio, é mais importante ainda, porque faz com que ele consiga extrair o melhor ROI sobre aquele investimento, sobre aquela operação, e, consequentemente, ele está mais perto, bem mais próximo do seu público-alvo, do seu cliente, que ali ele se propõe a atender e a vender seus produtos e serviços. Isso, na ótica do empreendedor, é super importante, porque às vezes, você citou bem, é uma locação que muito dá ruim, não dá aquele match, você cita bem aqui, e, poxa, tem que começar tudo de novo. Imagina o quanto aquilo ali se desdobra em outras operações. Agora, Pedro, você falou que ainda em São Paulo e ainda um perfil um pouco reduzido de imóveis. Qual é a pretensão aí do futuro? Outras cidades, outros perfis? Será que no futuro próximo eu vou poder alocar aí um estúdio para o meu podcast em São Paulo aí? Quem sabe? Boa. Eu Se acho for, tem que ser pela que sua quadra, viu? exatamente. Qual que é o motivo da gente fazer isso, né? E eu te conto quais são os nossos próximos passos. Desde o começo, a gente sempre acreditou muito que ter foco é a melhor forma da gente entregar valor. A gente tem muita possibilidade aqui na sua quadra de estar em outras cidades, no Brasil todo, não só alugar, mas fazer compra e venda, fazer escritórios, fazer espaços logísticos. É um mundo de oportunidade. Mas cada segmento é tão específico e tão diferente entre si que a forma da gente entregar muito valor é através do foco. Então, desde o comecinho, a sua quadra foi só focada em aluguel de loja na cidade de São Paulo. No comecinho era só alguns bairros, era só loja de rua. Agora a gente tem lojas em metrô, a gente tem lojas em supermercados, a gente tem lojas em fachadas ativas, tem lojas em shopping. Então, cada vez mais a gente vai ampliando esse leque dentro do nicho que a gente está, mas a gente sim tem planos de, em algum momento, dar próximos passos, ir para outras cidades. Tem muito cliente nosso que está em múltiplas cidades. A própria Copenhagen, por exemplo, que é um caso real nosso, está no Brasil inteiro. Verdade. Tem casos de franqueadoras como o Maguaco de comida mexicana, Peça Rara, Artex, The Coffee. Tem inúmeros clientes nossos que estão expandindo em múltiplas cidades e que nos falam, poxa, vamos com a gente, vamos para outras Cadê vocês cidades. lá? E- exatamente. E a gente com, assim, com um aperto no coração, fala, calma que a gente está deixando a nossa operação ainda muito, muito, muito boa aqui em São Paulo, para depois ir com vocês para o resto do Brasil inteiro. Então, a sua quadra vai dar esses passos. A gente ainda não consegue dividir quando exatamente, mas está num horizonte de tempo que a gente consegue ver, dar passos para outras cidades. E a gente sempre discute quando que é o momento da gente ir para escritórios, para centros logísticos, né? E sobre o seu estúdio, cara, vai ser um prazer a gente ajudar você. A gente já tem na sua quadra uma série de sobrelojas que Ó, funcionam como escritórios. Então, tem muitos consultórios que são abertos através da sua quadra. O que a gente ainda não tem é um prédio comercial que tem múltiplas salas. Então, hoje a gente já consegue atender esse público com um escopo reduzido, mas em algum momento no futuro a gente vai ter
escritórios, salas e centros logísticos e por aí vai. Quem sabe o primeiro estúdio podcast aí seja aqui com a gente. Vai ser legal, viu? Vai ser bom. Legal, vai ser um case. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Pedro, até mesmo para entender a questão do cliente, só para a gente trazer aqui os personagens. Eu sou dono do imóvel, não sou corretor, sou o dono do imóvel. Eu, pelo método tradicional, vou procurar aqui uma corretora ou um corretor independente. Assim, amigão, bota a famosa plaquinha aqui na minha loja para você vender, alugar, enfim, movimentar aqui meu ponto. Achei. Quem são os atores que tá trazendo o imóvel para dentro da sua quadra e como é que é esse processo de cadastro, de várias etapas que você citou aqui, mas quem que está participando desse ecossistema? Legal. A sua quadra capta imóvel com todos os atores do mercado imobiliário. A gente pode captar imóvel direto com você, que é proprietário de uma loja, e a gente faz isso através de boca a boca ou através de campanhas digitais de marketing que a gente investe em Google, Facebook, Instagram e por aí vai. A gente também faz parcerias comerciais com imobiliárias da cidade. Então, hoje a gente tem parceria com dezenas de imobiliárias que normalmente são focadas em compra e venda de apartamentos, mas que têm ali centenas de imóveis comerciais para trabalhar e vem na sua quadra um braço especializado em locação comercial para acelerar o portfólio. E aí elas compartilham com a gente todos os imóveis comerciais que elas têm, a gente fala com os proprietários desses imóveis para pegar autorização para publicar. E a gente também tem parceria com corretores autônomos que não estão em alguma imobiliária que trazem esses imóveis para a gente e a gente publica. Todo o processo de publicação é muito simples. Ele é feito de forma digital, em que você, proprietário, cadastra seu imóvel em menos de 3 minutos e todo o resto do processo é feito pela sua quadra com um acompanhamento por você. Então, você cadastrou seu imóvel com meia dúzia de informações na nossa plataforma, a gente já agenda com você fotos e planta profissionais para enriquecer o seu anúncio. Tudo isso é pago pela sua quadra e a gente só vai receber no sucesso do aluguel, ficando com o primeiro aluguel como remuneração e podendo fazer toda a gestão de pagamentos, de dia a dia do imóvel e ficando com uma taxa de recorrente do pagamento se for do interesse do proprietário. Todo esse processo ele acontece se você cadastrar seu imóvel hoje e agendar uma foto para amanhã, seu imóvel está publicado em um dia na sua quadra. Tem proprietários que preferem um pouco mais de tempo por conta de agenda, isso é 100% flexível, mas todo esse fluxo acontece de uma forma muito suave e isso só é possível porque a gente investiu muito em tecnologia, em construir parceiros que visitam o imóvel, tiram foto, fazem a planta, para que você, proprietário, tenha a mais simples experiência possível. E se em qualquer momento você, que eventualmente é um proprietário mais velho, idoso, que acontece com alguma frequência, você pode sempre entrar em contato com os nossos canais de atendimento, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, ou eventualmente, se seu imóvel veio por um corretor, ter toda a assistência personalizada do corretor que está te acompanhando para que esse imóvel seja publicado aqui na sua quadra. Para mim, e acho que para a sua quadra, a computação em nuvem representa muita flexibilidade e capacidade de entregar muito valor com velocidade. Por que eu digo isso? Porque a sua quadra é uma startup que nasceu tem menos de 2 anos. E nesse período a gente vem crescendo de uma forma extremamente rápida. E isso só é possível por conta da computação em nuvem. Isso nos traz muita flexibilidade, muita escalabilidade, e isso permite que a gente processe uma quantidade absurda de dados para entregar valor e inteligência ali na ponta para os nossos clientes. Então, na prática, isso significa que a gente consegue cada vez mais levar o valor de simplicidade, de assertividade numa locação comercial para mais gente, com a velocidade altíssima, isso só por conta de computação em nuvem. Cara, bacana demais. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Adorei as ideias e, de fato,
eu saio com aquele sentimento do tipo, porque já não tinha isso antes, né? Mas que bom que vocês estão tocando essa ideia. Sucesso aí, viu? Maravilha. Agradeço muito o convite e a participação aqui, e portas abertas aí para novos papos e o que a gente puder ajudar. Se tiver gente aqui ouvindo que é proprietário de imóvel, que pensa em buscar um espaço, vai ser um prazer trabalhar junto aqui na sua quadra. Sem dúvida. Vamos gravar um episódio aí on-premise, dentro de um estabelecimento seu, com um cliente dentro da sua quadra. Vai ser bem legal, viu? Por favor, tá feito o Maravilha. convite. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Pedro? Link da sua quadra na descrição. Tem um imóvel parado ou que poderia melhorar o seu processo de locação? Tá aí uma oportunidade à distância de um clique. Beleza? Faz sentido para você? Se você chegou até aqui, deixa um comentário, compartilha esse episódio e nos vemos no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Lá, nosso link tá na descrição, nosso grupo específico do Telegram, específico só para a gente discutir esses episódios e outras coisas. Também na descrição aqui. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?